nós temos recebido perguntas, e graças à internet, vindas de várias partes do nosso Brasil, e hoje, então, nós selecionamos duas. Vamos começar com a pergunta do Rogério Teles, que é de Florianópolis, Santa Catarina. Ele pergunta: as profecias do Antigo Testamento sobre o advento de João Batista e de Jesus podem ser consideradas atos mediúnicos? Meu caro Rogério, não temos nenhuma dúvida em relação a isso, porque os profetas do Antigo Testamento, os profetas do povo judeu, eram médiuns, nada mais do que isso. Então, as suas profecias eram de origem mediúnica, seja através do sonambulismo, do êxtase, ou de terem, de fato, recebido a comunicação de espíritos através deles. Tanto que, ao profetizarem a vinda de João Batista, que seria o Elias, que haveria de nascer de novo, e a vinda de Jesus, o Messias, eles acertaram. Portanto, nós temos aí ato mediúnico puro, e que não acontecia apenas com os profetas. Moisés foi um grande médium. Aquela cena do recebimento dos 10 mandamentos, nós estamos assistindo uma reunião mediúnica, em que um espírito, que Moisés tomou como sendo o próprio Deus, conversa com Moisés, explica a Moisés o que ele deveria fazer e escreve para Moisés os 10 mandamentos. E aí nós temos o fenômeno da escrita direta, porque o Espírito não escreveu utilizando o Moisés como médium, ou seja, não foi uma psicografia, mas foi uma pneumatografia, uma escrita direta que o Espírito fez diretamente ali nas tábuas do 10 mandamentos, que, segundo algumas versões, eram tábuas de madeira, segundo outras versões, eram de pedra, mas isso pouco importa. O que importa é o fenômeno em si. E se nós olharmos os livros sagrados das mais diversas religiões, e são livros antigos, nós vamos ali ver os mais diversos fenômenos mediúnicos sendo relatados. Então, sim, os profetas do Antigo Testamento eram médiuns, e suas profecias nada mais eram do que atos mediúnicos. E aí citamos aqui Moisés, e poderíamos citar tantos outros, como podemos também dizer que Jesus era um médium de Deus, porque ele cumpria uma missão outorgada pelo Pai. Então, ele estava aqui diretamente nessa missão. A mediunidade sempre existiu, sempre esteve presente aqui na Terra, porque nós, seres humanos, somos espíritos reencarnados e estamos sempre aqui às voltas com os desencarnados. Mediunidade não é privilégio dos espíritas, nem foi criada pelo espiritismo. A mediunidade é estudada pela doutrina espírita. Então, qualquer pessoa pode ter alguma faculdade mediúnica, até porque, assim, de uma forma geral, todos somos médiuns, porque todos recebemos influências dos espíritos daqueles que estão desencarnados. Muito bem, vamos ver agora a segunda pergunta. Essa foi enviada pela Vera Tardilli, que é da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E ela pergunta: o que o Espiritismo traz de novidade aos ensinos morais de Jesus? Muito boa sua pergunta, Vera. O Espiritismo não traz para o mundo uma nova moral. O Espiritismo revive a moral ensinada e exemplificada por Jesus.
E isso está muito bem explicado por Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas revive como? Como o Espiritismo revive os ensinos morais de Jesus? Revive porque os explica através da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida futura e da lei de evolução. Porque muitos ensinos de Jesus, sem essas chaves, eles são enigmáticos. Alguns são incompreensíveis, porque se a vida depois da morte não existir, se nós não formos almas imortais, não há sentido nenhum em determinadas palavras de Jesus. Por exemplo, quando ele, naquele magistral diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, diz que precisamos nascer de novo. Como entender o nascer de novo sem a imortalidade da alma? Como entender o nascer de novo sem a continuidade da vida depois da morte do corpo? Como entender o nascer de novo sem o entendimento da reencarnação? Uma coisa, todas essas coisas estão ligadas. Então, sem essas chaves, a palavra de Jesus fica totalmente estranha. Como assim? É preciso nascer de novo. Como se a morte é o fim de tudo? Seria a ressurreição? Mas, cientificamente, a ressurreição é impossível, porque um corpo morto, que já está se decompondo, ele não retorna à vida. E nós espíritas sabemos o porquê. É porque o espírito que mantinha a vida desse corpo já se desligou dele. E se desligou completamente. A morte é um fenômeno definitivo. E os elementos que compõem o organismo biológico, físico, se decompõem, retornando à natureza. Então, o é necessário nascer de novo só tem explicação através da imortalidade da alma e a sua continuidade vivencial no depois da morte. E aí nós entendemos que Jesus estava se referindo à reencarnação. Então, essa é a novidade que o Espiritismo traz aos ensinos morais de Jesus. Agora, mais do que isso, o Espiritismo também estabelece, com todas as letras, que Jesus sempre trabalhou o amor ao próximo, que Jesus sempre trabalhou a caridade e a humildade. E por isso o Espiritismo estabelece o Evangelho como roteiro de luz para a nossa vida, para a nossa regeneração, para o nosso progresso moral e espiritual. Então, o Espiritismo não veio trazer novos ensinos em torno do Evangelho, mas veio esclarecer o Evangelho através dos seus princípios básicos. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, a material e a espiritual, e a lei de evolução, onde está implícito a reencarnação e também o livre-arbítrio. Então, o Espiritismo traz de volta o Evangelho em espírito e verdade. E daí o título do nosso programa, o Evangelho em espírito e verdade.